E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver uma parte aqui no Bootstrap sobre a criação de modais. A gente vai trabalhar com modal hoje. O que é um modal? Modal nada mais é que uma janela que você sobrepõe a todas as suas outras janelas para trazer alguma informação importante ou ter algum processo que você quer destacar ou no seu site ou no seu sistema. Por exemplo, aqui no nosso site vai funcionar da seguinte forma: assim que eu abrir o site, ele vai mostrar logo de cara na primeira tela, vai ser apresentado esse modal aqui, ó, né, avisando sobre que a loja estará fechada nessa época de quarentena, né, e que é melhor fazer as compras pelos canais digitais. Então isso aqui é um modal, tá? Ó, iniciei o site, abri o modal. Então eu estou colocando o modal aqui no início do site, logo quando ele entra na primeira página. Em algumas ocasiões isso é interessante para a gente. E também estou colocando o modal aqui embaixo, ó, no index aqui, ó, logo depois da frase, né? Compre no site Retira na loja, receba ofertas. Então por aqui, clicou, vai ser exibido um modal para a pessoa se cadastrar e receber ofertas por e-mail e pelo celular. Ok? Se ele tentar cadastrar e não tiver nada, vai vir um alerta, né? Então vamos lá. Como é que isso aqui ficou no código? O único arquivo que vai ser alterado novamente vai ser só o arquivo index, ok? Então, lá no final do nosso arquivo, se posicione aí, ó, logo depois do footer, lá no final do seu arquivo aí, depois do footer, existe aqui, ó, os dois modais que eu criei. Um é o modal do aviso importante, que é o modal que já entra logo quando o site é aberto, e o outro é o modal da janela para fazer o cadastro, inserir o e-mail e o telefone, né? Os dois são idênticos, o que muda é só o conteúdo mesmo. A estrutura para se criar um modal é isso aqui, ó. É uma div com a classe modal. Esse fade aqui é só para dar aquele efeito de escurecer, né, de esmaecer. Ele aparece aos poucos e some aos poucos, não é de uma vez. Para isso que serve a classe fade. Mas a classe modal é a classe principal. E aí obedece a essa estrutura: div class modal, depois modal dialog, modal content, modal header, que é onde fica o título, né? A modal header é onde fica o título da modal, aviso importante. Aí tem o H5, que é onde a gente colocou o aviso, colocou o título. Esse botão aqui, ó, esse botão aqui, nada mais é que o botão fechar mesmo. Seria esse botãozinho aqui da modal, esse xizinho. Esse seria esse botão aqui, esse botão. Logo depois vem a class div, a class modal body, que é o corpo mesmo da modal, que é onde você vai escrever o texto ou criar um formulário. E logo embaixo a modal footer, que é onde ficam os botões. Nesse caso aqui só tem o botão fechar, que é esse botão de baixo aqui, ó. Deixa eu abrir essa daqui, ó, que é esse footer aqui, ó. Footer seria só essa linha, que é onde a gente tem um botão fechar. O body, né? O modal body seria essa parte, e o modal header, que é a cabeça, seria onde fica o título da modal. Então essa é a estrutura principal para a criação de uma modal no Bootstrap. Vamos lá, agora como é que acontece a mágica de... Ah tá, só relembrando aqui, essa modal que eu criei, eu identifiquei ela aqui com uma ID. Eu coloquei nessa ID modal início. Então, essa modal tem o nome de modal início. Essa outra modal aqui que eu criei, que é o cadastre se receba ofertas, ela tem uma ID cadastrar. Tá? A modal que eu quero que inicie logo assim que o site abrir, quero que seja apresentada, é a modal início. Como é que eu faço isso acontecer?
Ok, muito simples. Vou dar uma dicasinha aqui agora de JavaScript, ou jQuery, né, no caso. Então, se você vai acrescentar isso aqui, ó, logo depois da tag HTML, fechou o seu HTML, vai existir uma tagzinha aí de script, né, para criar código JavaScript. E aqui dentro foi criada uma funçãozinha, uma pequena função do jQuery, que faz o quê? Ele, na hora que está abrindo a janela, ou seja, load, está carregando uma window, está carregando uma janela, né? Então, quando o componente window for carregado, o que eu quero que aconteça? Eu quero que seja aberto essa modal, ó, modal início. Então, modal início, ponto modal, show. Esse show quer dizer mostrar, apresentar. Quando você cria uma modal aqui dentro do Bootstrap, ela fica oculta, ela não aparece no seu layout aqui, de forma alguma. Ela só aparece se você der um comando, ou através de um botão, clicou no botão, vai mostrar, ou no caso aqui, como a gente fez, na abertura do site eu estou pedindo que ela, ao carregar essa página inicial, ela mostre essa modal. É isso que esse código está fazendo. Ao carregar esta página, mostre essa modal. Ok? Muito simples. Já a segunda modal, que é essa da oferta, do cadastro para oferta, ela só vai aparecer quando eu clicar nesse botão. Então ela só vai aparecer quando eu clicar neste botão. Cliquei no botão, apresenta a modal. Então, para isso, nesse botão aqui, tem que haver uma instrução para que abra aquela modal. Então, vamos lá no código. Onde que está aquele botão? O botão está lá em cima. Tá? Ele foi feito nessa frase aqui, ó, no Jumbotron, né? Compre no site, retire na loja. Então, logo abaixo dessa frase, eu criei um botão, tá? Button, do tipo button. Para ele ficar vermelho, eu coloquei o btn danger, tá? E aí eu estou usando esse código aqui, ó, data tog modal. Isso aqui quer dizer que esse botão vai abrir uma modal. Agora, qual modal que eu quero que ele abra? Eu estou usando esse data target. Aqui eu aponto a modal que eu quero que esse botão abra. Eu quero que esse botão abra a modal que tenha a ID cadastrar. Fechou. Com isso, quando eu clicar nesse botão, ele vai procurar esse modal com o ID cadastrar, que está lá embaixo. Ela aqui, ó. Modal ID cadastrar, que é o cadastre e receba ofertas. Então, ele vai abrir essa modal para a gente. Simples assim. Ok? Então, refaçam esse código aí. Acrescente mais uma vez aí no seu projeto novo. Ok? E tentem tirar o máximo aí de conhecimento do que foi passado aí agora.